Meus queridos alunos do curso de Filosofia, sejam bem-vindos para a terceira aula de Introdução à Sociologia, onde hoje nós vamos falar da história da Sociologia, certo? Bom, na verdade nós vamos falar da Sociologia no Brasil, que a história da Sociologia vai desembocar na história da Sociologia no Brasil, tá? Nós vamos falar na aula de hoje na história da Sociologia na América Latina, citar alguns nomes importantes e depois tratar da sociologia no Brasil. Essa aula, junto com a anterior, elas funcionam também para vocês terem uma noção de autores importantes da sociologia. Para a gente, quando trabalhar porque assim, não dá para fazer de uma forma muito histórica, igual a gente faz com história da filosofia. Então, a gente vê os autores principais e depois vai trabalhar os conceitos. Mas aí você já tem uma abordagem panorâmica aí dos títulos, autores, obras, termos para se utilizar, certo? Vai fazer muito sentido, como eu posso dizer, adiante, quando a gente começa a trabalhar com os conceitos sociológicos, né? Então, vamos começar a sociologia na América Latina citando os principais autores, né, de todos esses países desse contexto, com exceção do Brasil, obviamente, que vai ter o espaço só dele, né? São muitos autores, tá, para a gente citar na América Latina, são todos elencados aqui pela Lakatos no livro dela, que na verdade, e ela mesma indica, não é algo dela. Ela captura isso de um artigo, de um apanhado, né? O artigo ele é escrito pelo Alfredo Povinha, né? Que ele vai tratar aí em ordem alfabética a parte dos sobrenomes, né, dos autores. Então vamos lá. Primeiro tem a Janete Albuhamad Diobaica, da Venezuela, que apresenta uma visão global do ensino de sociologia em seu país, essa é a importância dela. Tem o Roberto Daniel Agromonte e Pijardo, que é cubano, que ele analisa os problemas característicos de sociedades dependentes e também vai se referir a sociologias indianistas. Temos ainda o Juan Carlos Agulha, da Argentina, que vai examinar os conceitos básicos acerca da realidade social, além de ter uma obra sobre correlação entre educação e mudanças sociais. Então aqui a gente já vê também a sociologia começando a tocar o tema da educação, porque ela vê a educação como a principal instituição que vai intercambiar a cultura, né? Então os sociólogos começam a se ocupar demais da questão da educação. Lázaro Barbieri, também da Argentina, ele aborda temas da sociologia geral e específica, né? Principalmente a problemática argentina-latino-americana e as sociologias da educação e do trabalho. Então dá para ele ter um panorama bem destacado aí. O Pedro Barbosa de la Torre, que é venezuelano, ele volta-se para os aspectos da apresentação didática da sociologia. Então é interessante isso, a sociologia ela surge enquanto ciência e a partir do momento que ela passa a disciplina, ela passa a ser ensinada. E a partir do momento que ela passa a ser ensinada, você precisa ter aqueles caras que vão desdobrar em como ensinar essa ciência, né? Então a coisa meio que parece que dá a volta em si mesma, né? Depois vai ter o Rafael Bunal Jiménez, da Colômbia, que analisa principalmente a natureza e a atuação de fatores condicionantes dos fatos sociais. Então ele vai bem na linha do Durkheim. Temos ainda o Ernesto Eduardo Borga, que divide-se igualmente entre sociologia jurídica, sociologia rural urbana, que é aquela sociologia da comunidade que a gente tinha visto, e a dimensão sociológica do homem no mundo das ideias. Então ele tem bastante panorama aqui e também é interessante a gente notar isso. A maioria dos sociólogos são da área do direito, estão compondo a sociologia jurídica. Eles querem ver a aplicação da lei, a manutenção da lei dentro da sociedade. Então existem muitos juristas e estudantes de direito que vão se debruçar sobre a sociologia. Então é bem comum vermos interligados aí grandes nomes da sociologia serem na verdade do direito, porque estão fazendo sociologia, a jurídica da sociologia jurídica eles vão para outras áreas, que é o caso do Jiménez, do Borga, que era da sociologia jurídica, mas também foi estudar a sociologia da comunidade, a relação rural-urbana, né, que acaba tocando a questão do direito. Temos o Luiz Bossano, do Equador, que escreve sobre os problemas básicos da sociologia, sobre a democracia e o campesinato de seu país. Né? Ele tratou dos problemas da sociologia, depois ele tratou sobre a questão da democracia e ainda tratou da questão do campesinato,
que é a relação campo-cidade, as pessoas que são do campo, a migração do campo, como é a vida das pessoas do campo, né? Tem o Carlos Otávio Bunge, do início do século da Argentina. Ele é consagrado nos domínios da psicossociologia, da sociologia jurídica e educacional, tá vendo? Ele trabalhou da questão da relação da sociologia com o direito, da sociologia com a psicologia e da sociologia com a pedagogia. Tem o Rafael Caldeira, da Venezuela, que dedica-se especificamente ao estudo da sociologia jurídica e da sociologia da Venezuela. Então, estuda sociologia jurídica e sociologia do próprio país, mas é alguém que transita aí nessa área do direito e da sociologia da produção sociológica do próprio país, né, da história do próprio povo, da própria sociedade. O Antônio Caso, do México, que apresenta uma obra técnica com aspectos culturais e preocupação humanística, então é um pouco mais abrangente, está mais ligado à sociologia geral. Tem deixa eu ver se está acompanhando aqui, que às vezes não está. O Barbosa de la Torre. Não adianta do teu slide. Foi o Jiménez, Borga, Bossano. Bom, então aqui, slide certo. Vamos lá, o Carlos Otávio Bunge, eu já falei dele. Aí tem o Rafael Caldeira, da Venezuela, que ele se dedica especificamente ao estudo da sociologia jurídica e da sociologia da Venezuela. Ele citou, aí tem o caso, que é o último daqui. Aí com isso a gente encerra. O caso da preocupação humanística mexicana. Aí tem o Julio César Castiglione, argentino também. Ele volta-se para a história e para os métodos da sociologia. Então, todas essas duas aulas anteriores aqui, ele vai se debruçar sobre isso. Assim como os campos de estudo das sociologias especiais. Que são lembra aquela lista grande que eu mostrei, que tinha sociologia da educação, sociologia. Ele vai estar fazendo esse trabalho. Aí tem o Alfredo Colmo, que é argentino, do início do século, que além dos estudos dos principais sociólogos, ele se dedica à análise dos países latino-americanos, né? Então, aqui é interessante, porque a sociologia ela vem para a América Latina de importação europeia, afinal ela foi concebida lá, né? E agora vai ter o pessoal aprendendo essa ciência e falando, mas nós vamos utilizar essa ciência para estudar a nossa realidade, né? Então isso é bacana de se ver. Depois tem o Mariano Cornejo, do Peru, que examina os fatores que atuam na vida social, tanto físicos como psicológicos, né? E parte da sua obra é dedicada à sociologia política. Ele faz toda uma relação da filosofia, da psicologia, né, com a sociologia e a relação política ainda. Tem o Fernando Cuevillas, do México, que seus trabalhos estão reunidos na sua obra Sociologia Americana e Ibero-Americana, é o nome do livro dele, que é muito importante na Argentina. Aí se destaca, sobretudo, por causa da teoria sociológica geral, né? Então é uma obra fundamental na Argentina. Tem o Reinaldo, deixa eu ver se eu estou aqui, Schalbaut, né? Zerpa, que é venezuelano, que ele se volta principalmente para o ensino da sociologia nos cursos de direito, né? Então a sociologia é uma ponte bacana, tá? Para os alunos de filosofia estarem conversando com os alunos do direito. Fazer algum trabalho conjunto e tal. Aí nós temos o Pedro Rubin Davi, né, que é argentino, que é especializado em sociologia do direito. Seguindo a nossa linha aqui, nós temos o Antônio de Lappiani, do início do século da Argentina, que combate a sociologia naturalista, que é essa que tem a pegada do Herbert Spencer, tá? E a sua obra tem um caráter marcadamente espiritualista. Então ele não gosta dessa pegada evolucionista porque ele tem uma pegada mais espiritual e tal, né? Tem o Carlos Alberto Echanove Trujillo, né, que é mexicano, que divide-se igualmente entre a sociologia descritiva e a sociologia aplicada. Ele fica mais nessas áreas aí. Tem o Esteban Echevarria, que é ele é argentino, do século XIX, né, que sem ser precisamente um sociólogo, ele se desenvolve os estudos da ciência, dessa ciência de sociologia na Argentina. Ele não é sociólogo, mas ele se debruça a estar estudando isso, né? Aí depois tem o José Manuel Estrada, que também é da Argentina do século XIX, que é representante da filosofia da história, tá? Que é importante. Tem o Miguel Figueroa Román, também da Argentina. Sua obra volta-se para o problema da planificação sociológica das regiões, então é um assunto tanto inédito. Temos o Isaac Ganon, no Uruguai, que vai ser influenciado por Durkheim e por Sorokin, aquele russo, lembra?
E ele propõe uma sociologia como ciência natural, baseada na investigação dos fatos concretos. Ele está bem na ideia do fato social do Durkheim. Tá? Vamos lá. Depois dele, nós temos o Juan Agustín García, também do início do século, na Argentina, né, que tenta particularizar a sociologia, voltando para os estudos do seu país. Né? Então, ele pega a sociologia e fala, ó, vamos focar aqui no meu país e vamos debruçar só na história do meu país. Nós vamos ter gente que vai fazer isso no Brasil também, vocês vão ver. Isso é interessante. Aí tem o Ronaldo Rioja, né, que é um arquiteto e também sociólogo, né, que procura, através da sociologia, humanizar a vida nas regiões urbanas. Então, já olhando essa noção do urbanismo e tal, da humanização do urbanismo. Existem muitos problemas nessa área rural-urbana. Tá? Há uma grande diferença entre a realidade urbana e rural na parte psicológica, filosófica, epistemológica do homem. E, obviamente, sociológica também. Isso tem uma ampla pesquisa feita aí, uma obra que eu recomendo é a Carne e Pedra não. Esqueci o nome. Desconfiança e Medo na Cidade, que é do Zygmunt Bauman, que a gente tinha falado na última aula, ele falando exatamente dessa relação. A cidade, ela configurou a nossa forma de pensar. A gente não pensa do mesmo jeito só porque está na cidade agora. E é uma área de reflexão bastante. Então, para quem quiser pensar em monografia e pensar, fazer um trabalho nesse sentido aqui, é bacana para fazer, viu? Vamos lá. Continuando aqui, a gente vai falar da relação das regiões urbanas, do Rioja, né? Aí vem o Juan Ramón, é um trava-língua, Guevara, da Argentina, que ele explana sobre os grandes problemas referentes à teoria da sociologia. Então, ele é um sociólogo geral. Ele vai debruçar sobre sociologia teórica, vai falar do histórico, dos conceitos, de objetos e de métodos. Né? Aí tem o Miguel Herrera Figueroa, que além da sociologia se preocupa com a filosofia e com o direito. Tá vendo como a sociologia é uma ponte para essas realidades? Aí tem o Eugênio Maria de Hostos, que é de Porto Rico, do século XIX, construtor de um sistema sociológico concreto, o primeiro na América Latina. Né? Então, enquanto todos aqui estão seguindo algum sistema completo, ele é o primeiro a fazer um sistema originalmente americano, né? Latino-americano. Aí tem o José Luis de Imaz, né? Que é argentino, que enfoca a realidade social argentina da atualidade através de vários trabalhos de campo. Então ele vai fazer a chamada a pesquisa etnográfica de campo. Né? Ele vai até o local para analisar, né? E não só fica no trabalho dos livros bibliográficos. Tem o José Ingenieros, da Argentina, também do início do século. Ele é autor de numerosas obras na área médico-psiquiátrica. Né? E também de conteúdo moral, assim como da psicologia, da história e da sociologia. Então dá pra ver que é um cara bem plural, né? E no meio dessa pluralidade, na sociologia, ele tem uma tentativa de aproximar e conciliar a sociologia biológica, Herbert Spencer, com o materialismo histórico, Karl Marx. Então ele tenta sintetizar esses dois. O Aníbal Ismódez Cairo é do Peru e ele está voltado para o aspecto pedagógico da sociologia. Então, mais uma vez, sociologia se debruçando enquanto o estudo dela. Aí temos Georgina Jiménez de López, do Panamá, que expõe as modernas tendências da sociologia latino-americana. Vou dar uma atualizada aí. O Ricardo Levene, da Argentina, que realiza um estudo histórico das ideias sociais. O Vicente Fidel López, também da Argentina, no final do século XIX, ele apresenta principalmente obras de história e de filosofia. Como eu falei, a relação aí. Né? Aí tem o Roberto MacLean e Estenos, do Peru. Ele faz um exame analítico e complexo das forças sociais que são propulsoras do sexo, do espírito coletivo da sociologia peruana. Ele faz todo um trabalho aí, com influência freudiana, como podemos ver, e sobre diversas áreas. Aí tem o Benigno Mantilla Pineda, está colocado aí como Equador, Colômbia, né? Ele nasceu no Equador, tá? Mas morreu na Colômbia. Ele enfoca os rumos da sociologia latino-americana perante a sociologia mundial. Então ele faz uma comparação de América Latina com o resto do mundo.
Depois tem o Alejandro Dagoberto Marroquín, que é de El Salvador. Né? Ele se dedica à sociologia das comunidades, aquela relação com a cidade, e examina as consequências da mestiçagem no surgimento das características nacionais de El Salvador e o sentimento de unificação centro-americana. Né? Então, quando você for parar para pensar o que é como é a América Central, o que, que unifica essa região, vai ter que debruçar sobre a ordem, essa leitura do Marroquim. Aí tem o Henrique Martínez Paz, da Argentina, que se volta ao lado de temas de sociologia geral, análise da evolução histórica das doutrinas sociológicas argentinas. Historiador da sociologia. O Leopoldo Malpez, também da Argentina, do início do século, ele pertence à corrente positivista do conto, né? E ele procura ver na realidade social uma abstração que explica os fatos concretos. Então, tudo uma realidade, abstração dos fatos concretos. Essas coisas do positivismo, que precisa trabalhar com fatos, né, com positivos. Lúcio Mendieta em Núñez, do México, a sua obra se divide em 4 campos: as questões agrárias, as obras indigenistas, a sociologia do trabalho e da burocracia, que virou depois a sociologia aplicada à administração, e do poder, e as questões universitárias. Então, bem amplo aí os estudos dele. Depois tem Bartolomé Mitre, do início do século, da Argentina. Ele representa a culminação histórica do realismo social argentino. Depois tem Abel Naranjo Villegas, que é da Colômbia, né, que ele tem característica bem didática, né, e o seu trabalho tem uma influência combinada de Max Weber e Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vocês vão estudar lá no finalzinho do curso, que é contemporâneo, quando vai estudar filosofia espanhola, o vitalismo espanhol, com o professor Tobias. E aí tem o Raul Orgaz, na Argentina, que é considerado como o maior sistematizador da sociologia argentina. Então, ele também é muito importante quando for estudar sociologia na Argentina. Né? Vai que alguém ganha uma bolsa aí para estudar lá, vai ter que passar por ele. Tá? Continuando, o próximo é Alfredo Povinha. O Alfredo Povinha, eu estou gastando todo o meu espanhol aqui na aula de hoje, é da Argentina e ele divide-se igualmente em sociologia geral e sociologias especiais. Ele também publicou trabalhos na área de história. Tem o Russo Pietro Prieto, do Paraguai, que é de formação clássica. A sociologia recebe influência do tipo psicológico e espiritual. Quando a gente fala formação clássica na sociologia, a gente está se referindo aos clássicos da sociologia, que a gente vai ver na próxima aula. E o Ernesto Quezada, da Argentina, que além da sociologia, de corrente positivista, ele publica numerosas obras de direito, história e literatura. Depois tem o Francisco Ramos Mejía, que é da Argentina, no século XIX. Seu trabalho ele é uma tentativa de aplicação à história argentina da teoria sociológica. Ele tenta fazer uma leitura da história da Argentina com a teoria sociológica. Né? Sendo assim, o próximo é o José María Ramos Mejía, da Argentina, do início do século. Ele é um neto do Francisco Ramos Mejía, que eu acabei de citar, e ele exerce também a profissão de médico. E ele destaca na sua obra a influência da loucura na história da humanidade. Então ele faz um estudo sociológico sobre a loucura. Então quem quiser fazer algum trabalho nesse sentido aí, vai ter que passar por ele, assim como vai ter que passar pelo Elogio da Loucura de Erasmo Rotterdam. Beleza. Temos o Benjamin Rantenbach, da Argentina, que é especialista na análise da sociologia militar. Certo? Próximo. Eu não entendo. Tem hora que não trava, tem hora que trava. Aí, ó. Mas foi. Luiz Recances Fiches, da Guatemala. Ele se volta simultaneamente para a análise da sociologia do direito e da produção de obras didáticas. Então ele está produzindo sociologia jurídica, mas também está preocupado com o ensino da sociologia. Né? Depois temos o Domingos Faustino Sarmiento, da Argentina, do século XIX. Ele já foi ministro e presidente da República. Tá? E ele produziu numerosos trabalhos filiados à corrente do realismo social. Depois tem o Eduardo Tamayo Gazari, da Venezuela, que se volta para uma profunda análise sociológica do município. O Astolfo Tapia Moore, do Chile, que seu trabalho sofre influência da escola francesa, e ele se dedica à sociologia urbana e política. E o Oscar Uribe Villegas, mexicano, Villegas,
que divide os seus estudos no estudo da estatística social e da sociolinguística. E por fim, o Alfredo Volavada, da Argentina, que analisa profundamente o direito como uma forma de controle social. O que eu queria mostrar, passando por esses sujeitos, primeiro é a abundância de produção, né, na América Latina, ver o que os nossos pais aqui ao redor estão fazendo. Mas eu queria também que vocês tivessem noção de como a sociologia dialoga com tantas outras ciências. Então, até porque muito tempo ela ficou sem objeto, que é o Durkheim vai dar objeto para ela, então ela usava o objeto das outras ciências, né? Então ela virou uma ferramenta muito boa para as outras ciências. Então é possível dialogar com a sociologia nos mais variados trabalhos que vocês forem fazer, tá? É uma ferramenta bacana. E também dá para vocês estarem procurando um mestrado interdisciplinar, um mestrado na área de humanidades e estar fazendo essa ponte, esse diálogo aí. Ou até para vocês estarem trabalhando em conjunto com colegas dos outros cursos e estar produzindo artigos interdisciplinares aí para a nossa revista. Acho que também seria algo muito bacana, tá bom? Agora vamos para a próxima parte. Bom, então agora vamos passar agora para a nossa sociologia no Brasil, né? Vamos ver o que a gente tem aí. Bom, basicamente a gente pode dividir esse período da sociologia no Brasil em três partes, tá? Nós temos os precursores, que vão passar ali para a primeira época, né? Sobretudo porque vão trazer para cá na verdade, mais do que trazer para cá, eles vão estar fazendo um esforço sociológico antes de que a sociologia venha para cá. Depois nós vamos passar para uma segunda fase, que a sociologia vai vir para cá, vão chegar a escola de sociologia, a sociologia vai para o ensino superior, vai criar uma faculdade de filosofia, depois a USP e a UFRJ vão criar em si o curso de sociologia e vão trazer professores norte-americanos e franceses para estar ensinando sociologia aqui. Com isso vão surgir sociólogos que vão estar tentando entender, sobretudo, o que é próprio para o povo brasileiro, a realidade, o início ali da República e tal. Depois nós vamos passar pela época da guerra e o governo da era Vargas e tal. Então eles vão tentar se debruçar para explicar isso aí. E depois nós temos ali sobre a era do JK, né, em que nós vamos estar tendo um desenvolvimento econômico, depois um conflito político, a relação de Jânio Quadros, João Goulart, que eles vão tentando entender isso também até vir o começo da ditadura militar. Aí com isso a gente encerra esse segundo período aí, do início da sociologia vindo para o Brasil com as faculdades até o começo da ditadura, ou seja, o golpe de 64. Durante a ditadura, os sociólogos vão ser perseguidos, né, alguns vão ser forçados a se aposentar, vai ser toda uma treta. E nós vamos ter ali depois a valorização passada da ditadura militar do sociólogo enquanto profissão. Então a gente tem três períodos aí, tá? Do começo aí do Brasil ali até a fundação do curso de Sociologia, do fundação do curso de Sociologia até a ditadura militar, da ditadura militar até os anos 80, e dos anos 80 em diante ficaria aí uma página não fechada da história ainda, tá? Quem sabe entre vocês está um grande sociólogo aí, né? Que vai conciliar sociologia e filosofia, quem sabe, né? Vamos lá então para a próxima matéria, se o controle funcionar. De novo, toda vez isso. Toda vez isso. Então vamos lá. Primeiros precursores que vão, né, até os anos 1928. Né? Bom, os precursores, a função deles é entender a sociedade brasileira. Tá? Os trabalhos deles estão voltados para a relação da escravatura, de como a sociedade é composta, né? Os aspectos da etnologia e da etnografia brasileira. Eles vão estar tentando entender o que é o povo brasileiro, vão fazer discussões sobre a formação da unidade nacional, né? Então, tentando entender o que faz o Brasil ser Brasil, esse monte de país aqui dentro desse continente aqui que chama Brasil. Né? Se eu olhar, por exemplo, um nordestino e um carioca não tem nada a ver um com o outro, né? Então, o que unifica esse pessoal? Então, e o início das pesquisas de campo, né? Então vai ter a galera explorando, saindo ali, registrando e tal. Então quem for fazer algum trabalho, que for remontar alguma tradição antiga e tal, vai se debruçar sobre esses caras para ver. Eles foram os primeiros a passar lá e contar como é que era, né? Então os principais nomes dessa época são o Brandão Júnior, o Joaquim Nabuco, que é da época do Império, né? O Silvio Romero, o Tobias Barreto, o Euclides da Cunha, o Alberto Torres e o Oliveira Viana. Então eles vão trabalhar sobretudo com essa relação de representar este Brasil escravocrata. Tá? Isso aqui são pinturas, não é da sociologia brasileira, é sociologia no Brasil, mas não é sociologia brasileira, né? Do Debré tentando mostrar como é que era pra gente, né?
Ah, entre esses autores aqui, o Joaquim Nabuco ele tem importância fundamental no quesito da escravatura, ele tem uma obra sobre isso, então quem for quiser falar deste assunto vai ter que recorrer a ele. O Tobias Barreto é importantíssimo, sobretudo para a filosofia no Brasil. Eu não vou falar dele porque o professor Tobias vai falar quando for dar a matéria como é que é isso? O pensamento brasileiro, ou filosofia brasileira, não sei como é o nome da matéria. O Euclides da Cunha ele é interessante porque assim, o que ele fez foi uma obra literária. Só que o pessoal da sociologia fala que ele fez uma obra sociológica, porque ele, de fato ele escaramucha a cultura sertaneja, né? E outros vão falar que ele fez uma obra jornalística e tal, mas o Euclides da Cunha ele entra aí, sem dúvidas, com a sua importância histórica. Depois do Precursores, eu não estou com sorte hoje com esse controle, a gente vai ter a afirmação dessa ciência. Agora sim, com a vinda da sociologia para cá e o desenvolvimento dela, que vai compreender aí entre 1928 e 1964. Esse é o período áureo da sociologia, porque ela está vindo e está criando os grandes nomes, né? Então vamos lá. O primeiro que a gente tem é em 1933, que é o ano que se cria o curso de Sociologia numa escola superior. E depois a USP traz para ela também, e a URJ também, e aí outras faculdades vão seguindo o movimento. E aí com isso se pede professores. Como não tem professor de Sociologia ainda, vai ter que importar dos States, né? Então vem dos Estados Unidos ou vem da França. Então professores como Horace Davis, Samuel Lowry e Donald Pearson, né, que são americanos. Aí você tem o Roger Bastide, o George Gurvitch e o Jacques Lambert e o Radcliffe Brown da França. Né? O Radcliffe Brown, inclusive, é muito importante para a sociologia jurídica. E aí eles vão estar ensinando aqui, e é dos alunos dele que nós vamos ter os primeiros frutos da sociologia brasileira propriamente dita, dado que os outros eram precursores. Né? Nessa primeira etapa, ali do comecinho, né? Na verdade é a primeira etapa da segunda etapa, né? O que a gente tem são os estudos voltados para a sociedade brasileira, para a relação agrária-escravocrata e híbrida, para as condições dos índios e dos negros, o deslocamento do eixo de dominação campo-cidade. O Brasil está fazendo uma passagem de rural a urbano, né? Que só vai se concretizar no governo JK. E surgem muitos textos de estudo dessa disciplina. Então vai ter a galera também que vai estar se debruçando sobre o ensino da sociologia no Brasil. Né? Então os sociólogos brasileiros desse período vão ser a Emília Williams, Romano Barreto, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo, Delgado de Carvalho, Carneiro Leão, Tristão de Ataíde, Luiz Costa Pinto, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Jocona Bussolini e outros. Tá? E com o pós-guerra, aquela coisa toda da situação do guerra, a era Vargas, né, o Vargas se mantendo no poder ali, a sociologia ela muda para estudos de problemas sociais, subsídios para problemas salariais, ela faz um levantamento do padrão de vida e aprofunda os estudos sobre comunidades rurais. Então ela vai parar um pouco de falar dessa relação de escravatura, até porque aí de fato os resquícios da escravidão vão desaparecer, né? Vão ficar só preconceito, mas aí eles vão ficar com os estudos, né, dos problemas sociais, de problemas salariais, né? Vai se debruçar mais sobre as realidades mais, como eu posso dizer, modernas, né? Porque o Brasil está passando ali por um processo de desenvolvimento. Né? Bom, desses autores, eu acredito que é fundamental. Eu estou muito pistola desse negócio não está funcionando. Então, vamos lá. Desses autores é fundamental a gente estar elencando alguns. Né? O primeiro deles é o Gilberto Freire. Tá? O Gilberto Freire ele tem uma importância muito grande devido como eu posso dizer, a noção dele. Esse não é o Gilberto Freire, esse é o Florestan, gente. Esse é o Florestan Fernandes. Tá? O Florestan Fernandes ele é muito importante. Tá? Inclusive, nós vamos ter uma tarefinha sobre ele, tá? Então não vou entrar em detalhes, vocês vão conhecê-lo bem. Nós temos o Gilberto. O Florestan Fernandes tratou muito da questão também da desigualdade social no Brasil e tal.
ele é lendário por causa disso. Nós temos o Gilberto Freire, que é muito importante por causa de uma obra chamada Casa Grande Senzala. Também não vou entrar em detalhes com ele, porque vocês vão ver no curso do professor Tobias. Mas ele observou o brasileiro como um movimento, ele é fruto de um movimento dialético, né? Ele tem um matiz hegeliano, né? Do branco, do negro e do índio. Né? Então dizer que o brasileiro é a mistura desses três, isso é dele, tá? E ele analisa a relação da Casa Grande e da Senzala para entender como funciona a relação do povo brasileiro. A própria relação dos pais, do pater familiares, né, o pai de família, a noção de como o brasileiro se relaciona, tudo isso ele explica nessa obra que é fundamental. Né? Então por isso que ele entra aí na nossa contagem. E é claro, não podemos deixar de citar o Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Sim, ele é o pai do Chico Buarque de Holanda. Muito importante pela sua obra Raiz do Brasil. Ele trabalha nessa obra o conceito de homem cordial. Cordial é aquilo que é do coração. Ele entende que o Brasil, o brasileiro, na verdade, como ele sempre esteve submetido à figura paterna forte, aquele senhor da fazenda e tudo, isso fez com que ele se tornasse um homem cordial. O que é um homem cordial? Um homem cordial é um homem, em primeiro lugar, que age de forma sentimental, que age a partir do coração e que vê nas coisas vínculos familiares. Ele entende que tudo é família. E por ele entender que tudo é família, ele confunde, né, as relações dele, achando que o público é privado e o privado é público. Né? Então, para ele é normal que o brasileiro não zele pelo patrimônio público, porque ele acha que o patrimônio público é dele. Né? Então ele pode destruir. Né? Ou que o brasileiro, quando ele não consegue lidar com uma situação formal, então ele precisa transformar numa situação familiar, como por exemplo chama a professora de tia. Né? E o brasileiro ele acredita que como está tudo em casa, porque está tudo sendo de forma familiar, né? Então ele pode resolver as questões como se resolver em casa, que é o jeitinho brasileiro. Né? Então com isso ele consegue explicar o jeitinho brasileiro, esse jeito caloroso do brasileiro ser, de querer acolher, de querer tratar bem, de querer receber em casa, né? Da gente gostar muito de receber visita, gostar muito de receber os estrangeiros, né? Bater palma pro gringo e tal, porque nós somos o homem cordial, a gente confunde essas relações, inclusive a gente se intromete na vida dos outros porque a gente não sabe o que é privado e o que é público. Isso tudo está na obra dele, Raiz do Brasil, é uma obra interessante. Então temos duas obras para ler aqui. Florestan Fernandes, nós vamos ver um documentário sobre ele. No fim da aula, o meu controle voltou a funcionar. No fim da aula eu vou tratar disso. Vamos descer eles aqui. Bom, eu já expliquei aqui, né, da questão da Era Vargas, sim. Bom, nessa segunda fase, essa da Era Vargas que eu estou falando, a gente vai ter outros estudiosos principais, que é o Costa Pinto, o Goulart, o Emílio Williams, a Gioconda Mussolini. Na verdade eles repetem que o nome deles é porque eles continuam, tá? O período deles é grande. O Donald Pearson, que é norte-americano, mas a obra dele, Cruz das Almas, explica a realidade brasileira. Depois ele volta para São Francisco, que é a terra natal dele, e lá ele produz outra obra, do mesmo jeito que ele fez aqui no Brasil, explicando a terra dele lá, com o mesmo método, né? Mas essa obra é importante no Brasil. O Trujillo Ferrari, o Aziz Simão, o Horácio Nogueira, Hugo Miller, Azevedo Diegues, Otávio Ianni, J.B. Borges, Pereira, Hiroshi Sato e outros. Então tem muitos sociólogos importantes desse período. Bom, com o governo do JK, depois o seguido do governo do Jânio Quadros, a ascensão do João Goulart, até o começo da ditadura militar, todo aquele período ali de amplo desenvolvimento nacional, mas também conflituoso, a gente vai ter novos sociólogos nesse período fazendo novas produções com novas abordagens, né? Que vai ser a Júlia Gouveia, o João Bosco Pinto, Luiz Ferreira, Oferina Rabelo, Carvalho Oliveira, Horaci Nogueira, sim, repete, é porque ela mantém a produção, Alice Forac, o Guerreiro Ramos, o Caio Prado Júnior, esse nome é importante, tá? O Caio Prado Júnior é um nome muito forte. Deixa eu ver se é ele aqui. Esse é o Caio Prado Júnior? Não, esse é o Caio Prado Júnior. Né? O Caio Prado Júnior, por causa do comunismo, do marxismo ortodoxo, né? Ele tem um forte vínculo ali, sendo uma voz para a esquerda no Brasil. Celso Furtado, Florestan Fernandes, o Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Otaviani, Juarez Brandão Lopes, Costa Pinto, Procópio Ferreira Camargo e Isaura Pereira de Queiroz. Então esses são os nomes dessa época.
entre esses vários nomes, vamos citar alguns importantes. O Darcy Ribeiro, muito importante por causa também da relação da desigualdade. Ele faz um estudo próximo ali do Florestan, mas com a pegada dele. É fundamental, tá? Tem uma produção sociológica vasta. O Caio Prado Júnior, como eu falei, com o marxismo ortodoxo, uma visão marxista brasileira, então ele tem importância, querendo ou não, tá? Eu também não fico satisfeito, mas ele tem importância. E o Fernando Henrique Cardoso, né, que é ex-presidente também, que tem uma produção sociológica e é membro da Academia Brasileira de Letras e tudo, e é altamente valorizado, até porque conseguiu chegar à presidência da República. Bom, agora nós vamos para a crise da ciência. Essa ciência ela vai sofrer uma crise, ela estava de vento em popa, a gente viu que surgiu o curso e foi bombando de autor. Na época da ditadura a coisa vai dar uma minguada, né? E aí vai durar esse período até em 80 se firmar de novo a profissão socióloga e a coisa começar a guinar de novo, né? Mas aí a nossa autora aqui, que nós estamos usando, que é a Lacatos, pausa aí as suas reflexões, né? E nós pausamos com ela. Bom, durante a ditadura militar, os sociólogos são em grande parte perseguidos e os militares obrigam muitos a se aposentarem. Alguns chegaram a ser, inclusive, de fato, expulsos do país, né, exilados, que foi o caso do Fernando Henrique Cardoso. Tem uma época cruel, até porque a gente pode ver que a sociologia ela anda emparelhada com as ideias marxistas, e por isso os militares queriam expulsá-los. A temática sociológica dessa época, né, ela é composta pelos problemas socioeconômicos e políticos, né, e, sobretudo, olha que interessante, o posicionamento da Igreja Católica em choque com o governo militar. E também, um terceiro assunto, um terceiro tema, seria uma tentativa de renovação social da esquerda. É interessante essa questão do posicionamento da igreja, porque a gente está falando da época da ditadura militar, em que também na igreja católica que nós tínhamos era a teologia da libertação. Tá? Então nós tínhamos o progressismo entre o clero era muito forte. E nós vamos ver o clero usando da autoridade da igreja que os militares temiam para bater de frente com os militares. Né? Enquanto esses sociólogos aí estão sendo perseguidos. Né? Então você vai ter figuras fortes, por exemplo, como a do cardeal Arnes, né? E de outros progressistas grandes aí batendo de frente com os militares. Né? E os militares vão temer a igreja católica por causa disso. Né? Inclusive vai ter padre escondendo comunista, né? Sociólogo dentro da igreja, vai ter padre peitando o povo aí e tal. E essa época aí ela realmente traz um panorama bacana para ser estudado. Né? A gente pode observar também a própria relação do papado João Paulo II, que é dessa época. Então o que ele vai estar fazendo? Ele está no começo ali, ele vai tentar posicionar bispos conservadores em cidades estratégicas. Né? Então vai houver todo um giro aí da coisa, né? Para que fique bem estruturado, uma disputa de progressistas e conservadores dentro da igreja. É um panorama legal. É algo bacana para se estudar, tá? Vocês, como filósofos em diálogo com a sociologia, podem fazer esse estudo. Vocês estão refletindo sobre ideias, então é filosofia, e aí vocês fazem com uma pegada interdisciplinar sociológica. Fica bacana o TCC de vocês aí. Bom, os autores e destaque dessa época são Ottaviani, Luiz Pereira, Marcos Freire, Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso, continua, Lúcio Kovarik, a Cecília Machado Paoli, o Leôncio Martins Rodrigues, o Gilberto Velho, a Isaura Pereira Queiroz, continua, o Caio Prado, continua, o Florestan Fernandes continua, Delorenzo Neto, Trujillo Ferrari, Borges Pereira continua, José Pastore. Né? E por fim, a partir da década de 80, inicia-se o reconhecimento da profissão de sociólogo. E aí a coisa vai deslanchar, certo? Bom, com isso, a gente encerra, não era algo muito amplo assim, mas eu não queria deixar a aula anterior ainda mais extensa. Né? Bom, nós vamos fazer uma pequena atividade, para vocês passarem a sexta-feira de vocês de estudo, né? Em que, anexo a esse, na nossa plataforma, tem um documentário chamado Florestan, um mestre. Né, que é um documentário muito interessante que ele vai tratar do Florestan Fernandes, mas ele também vai mostrar essa produção sociológica no Brasil, vai falar das faculdades e vão entrevistar alguns sociólogos importantes. O Fernando Henrique Cardoso aparece nessa entrevista, né? Então vai ser bacana para vocês conhecerem esses autores, porque são autores nacionais. Né? Então vocês precisam conhecer, né? Pelo menos para quando vocês verem o nome, vocês saberem do que se trata, né? E também se cair alguma pergunta de concurso, alguma coisa, eu quero que vocês passem, né? Então seria bacana. E aí o que eu vou pedir de atividade? Uma pequena atividadezinha. Um pequeno relatório de uma lauda sobre esse documentário, passando suas impressões aí, só para eu ter certeza que você assistiu o documentário todo, né? E conseguiu tirar alguma coisa dele. Então vai ser essa nossa tarefinha da semana aí.
E aí na próxima aula, na semana que vem, nós vamos trabalhar os clássicos da sociologia. Eu estou pensando ainda se eu vou fazer aulas divididas ou se eu vou fazer uma aula única. Em todos os casos vai ser tudo na segunda-feira. Nós vamos ver Durkheim, Weber e Marx. Né? Mas eu estou vendo ainda se eu vou fazer um vídeo para cada um, como é que vai funcionar esse esquema aí. Eu vou ver o que vai ser mais didático, que tem um pouquinho satisfatório de coisa para falar deles, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Espero um bom fim de semana, boas atividades, bons estudos e semana que vem estamos aí. Tchau, tchau.